Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nessa manhã de hoje, eu quero mandar um abraço apertado a todos vocês e também aos nossos irmãos que estão nos ouvindo e acompanhando pela internet. Estamos num tempo de muitas dificuldades, mas nós temos um Deus que é por nós e que está a cada dia renovando as suas misericórdias, a cada dia renovando a nossa fé, fazendo com que nós tenhamos a esperança de dias melhores que virão. Amém? Nós vamos falar de um tema hoje. Desse púlpito aqui tem saído muitas mensagens de esperança, até mesmo por conta da obra do Espírito Santo e por conta da necessidade que Deus vê dessa esperança que nós temos que ter. A palavra de Deus, em Hebreus, ela nos traz um conceito de fé. A fé que é a esperança daquilo que nós não vemos, a convicção daquilo que nós não vemos, mas é crendo na palavra de Deus. E hoje, pela graça, nós vamos trazer uma mensagem bem concreta, bem prática. O título é Nem só de pão viverá o homem. O texto de João, capítulo 6, verso 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Pai querido, glorifica o teu santo nome em nossos corações. E vem revelar Cristo, Pai. E fazer com que as nossas vidas sejam instrumentos nas tuas mãos. Pai, cuida das nossas famílias, cuida dos entes queridos que estão adoentados, que estão internados. Pai querido, e vem fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Ti mesmo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo fez um paralelo entre um assunto que para nós é muito concreto, que é a fome. A fome para nós é algo que dói. É algo que muda o nosso emocional. A fome é algo que mata, transforma as nossas vidas, muda o nosso comportamento. Então Jesus veio tocar num assunto que para nós é muito fácil de entender. Aquele que já teve fome de pão, de alimento físico, sabe do que nós estamos falando. Um bebê, quando nasce, tem fome. A primeira coisa, que é a primeira necessidade de um ser humano, é o alimento, é o leite. Um bebê, quando tem fome, ele chora de fome. E a vida toda nós passamos com essa necessidade. Mas nós vamos falar aqui um pouco do poder da palavra de Deus, porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós falamos do poder da palavra, nós temos que lembrar que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra encarnada. Lá em João, no início do Evangelho de João, ele diz que Jesus é o verbo que se fez carne e que veio habitar entre nós e ser o nosso alimento que salva em primeiro lugar e que depois santifica as nossas vidas, trata com as nossas almas, com o nosso viver, com nossa experiência aqui neste mundo. Jesus, ele santifica, ele nos sustenta, tanto física como espiritualmente. Ele vivifica o nosso espírito e governa o nosso coração. Vamos começar a nossa leitura
que diz assim: os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, vivem no mundo envoltos por um sem número de inclinações malignas e egoístas, que brotam de um coração perverso, contaminado pelo pecado. O nosso Senhor Jesus, assim como escreveu Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 2,4, deseja que todos os homens sejam salvos dessa natureza perversa e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas é também da sua vontade que esse conhecimento da verdade seja subserviente, seja submisso ao desejo pela salvação da sua alma, ou seja, pela santificação. Não basta sermos salvos para viver neste mundo aqui, na comunhão, na dependência, na submissão do Senhor. É preciso que vivamos também com o desejo da santidade, o desejo da salvação da nossa alma, o desejo que as nossas vidas sejam usadas por Deus aqui neste mundo. Um dos conceitos dessa expressão, o pleno conhecimento da verdade, é ter um conhecimento preciso e correto através de um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. Quando nós vemos uma notícia no jornal, quando nós lemos o jornal ou vemos na televisão o noticiário, sempre o jornalista ele fala da fonte, de onde ele buscou aquela informação. Quando nós falamos de pleno conhecimento da verdade, nós sabemos que a verdade espiritual é somente através de uma pessoa. A verdade espiritual não se compara à verdade do homem. Nós sabemos que as verdades que os homens falam, buscando cada um se autoafirmar, podem ser verdades relativas ou até mesmo mentiras. Mas a verdade espiritual, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, por isso ele vem e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa fonte da verdade para o pleno conhecimento é somente uma pessoa. E essa pessoa tem um nome que é Jesus Cristo. Quando nós temos comunhão, intimidade com Cristo, nós crescemos na verdade, nós crescemos em retidão, nós crescemos na estatura do varão perfeito que é Ele próprio, que é a pessoa de Jesus Cristo. É importante andarmos na luz e na verdade aqui neste mundo para a nossa santidade, para não sermos governados pelo pecado. Lembram que nós lemos que o pecado pode contaminar o nosso comportamento, pode contaminar a nossa vida. Mas nós devemos andar crendo em Jesus, que é a fonte da verdade, e não crendo e nem andando nas mentiras de Satanás. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, Jesus está falando aos fariseus, e ele fala assim: vós sois mentirosos, porque tendes por pai o pai da mentira. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos filhos da mentira. Por isso nós mentimos. Por isso uma criança que ninguém ensinou a mentir, mente. Porque ela nasceu com essa natureza mentirosa. Então é disso que Jesus vem nos salvar. Ele vem nos livrar dessa natureza perversa, dessa natureza pecadora. É para que se cumpra a vontade do Senhor, que pela salvação do homem e o seu bendito propósito de uma vida santa, que nem só de pão viverá o homem. Que nem só de pão poderá viver o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Nós temos um texto aqui em Deuteronômio,
Deuteronômio 8, onde no Velho Testamento, aqui nos traz uma exortação sobre a termos memórias dos benefícios do Senhor em nosso favor. E um dos benefícios que nós temos do Senhor é que Ele sacia a nossa fome e Ele sacia a nossa sede. Então, o início do capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aí ele fala da fome. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Como a fome e o alimento físico é algo muito importante para a nossa subsistência, para a nossa vida, nós temos um foco prioritário, primário de sobrevivência no alimento físico. Por isso Deus fala que o pão, apesar de ser importante, não é o mais importante. Não é o mais importante. A palavra que procede de Deus, nós lemos lá em Jeremias 23, 29, que a palavra é fogo, ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus tem poder de nos dar e nos fazer a existência durante toda a eternidade. A palavra de Deus nos salva e nos santifica. Por isso, ela é mais importante do que a nossa vida aqui neste mundo. O texto de Jeremias 23, 29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, o martelo que esmiuça a penha? O fogo nós sabemos que ele serve para purificar. E assim como o fogo que purifica, a palavra também é um espelho que nos revela. Então vejam o quanto a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é mais importante do que o pão. Por quê? Porque além dela nos quebrar, além dela fazer com que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, ela também age como um espelho na nossa vida que reflete quem exatamente nós somos. E nós só vamos entender quem nós somos quando a gente conhecer e tiver intimidade com a pessoa de Cristo e o nosso Deus. Quando nós soubermos exatamente quem é esse Deus, o quanto esse Deus é grande e o quanto ele é soberano e importante nas nossas vidas. Em Tiago 1, 23 e 24, não está aí no boletim, mas eu quero ler com vocês, diz assim o texto: porque se alguém é ouvinte da palavra, ouvinte apenas e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. As coisas deste mundo, meus amados, são fugazes, são passageiras, são temporárias. Por isso não devemos nos ater, por isso não devemos focar nas coisas temporárias, mas sim nas eternas. Por isso devemos estar submissos à palavra de Deus e atentos à sua voz,
A sua palavra que vem transformar as nossas vidas, que vem quebrantar o nosso coração, que vem nos convencer através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós ganhamos a dimensão do pecado, da ação do pecado na nossa vida, nós vemos o quanto nós necessitamos da intimidade com o Senhor. Nós não temos nenhum poder contra o pecado. Nós não temos nenhuma forma de combater o pecado. Cristo já levou o pecado. Ele veio e Ele deu a sua vida para nos dar vida no Espírito. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Não sou eu e nem você que vamos lidar com o pecado, mas Cristo já fez a obra. Tudo já foi consumado na cruz de Cristo. Então, quando nós ganhamos essa dimensão, quando nós entendemos que a ação do pecado, para aquele que é nascido de novo, para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem mais nenhuma ação sobre a sua vida. Quando nós entendemos isso, nós podemos viver aqui neste mundo não olhando para o nosso reflexo natural, mas olhando, como diz lá em Hebreus, para Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo o que pode ser possuído, exceto a salvação por meio da obra de Cristo, é algo que perece, é algo que acaba. Este é o seu caráter essencial. Tudo aqui neste mundo é passageiro. O caráter de todas as coisas aqui. Pode ser o ouro, pode ser a prata, pode ser o dinheiro, pode ser a função, pode ser o cargo, pode ser o poder, pode ser a energia física, pode ser a saúde, pode ser qualquer coisa deste mundo que nós, às vezes, podemos nos apegar para viver, acaba. Ponto. Nada subsiste. Mas essas coisas que não duram, aqui até eu escrevi uma frase que eu li num livro, não me lembro qual é, que diz assim, que este é o seu caráter essencial, não pode durar, a frase é essa, não pode durar para nós mais do que o corpo dura. Nada neste mundo material dura mais do que o nosso corpo. Dá para entender isso, gente? A gente sempre ouve aqui, não vou dizer o nome de quem fala, que nós somos uma encomenda que a parteira mandou para o coveiro. E um dia vai chegar. O que é a nossa vida? É do dia da parteira ao dia do coveiro. Nada mais do que isso. E nada mais que você dê valor, nada mais que você queira eternizar a sua vida, vai durar mais do que a sua existência neste mundo físico, a sua existência física neste mundo. Nada vai durar mais. Tem gente que quer que mesmo depois que morra, que vá para o cemitério, as pessoas ainda fiquem cultuando o seu nome, fiquem fazendo as suas vontades. A gente trabalha muito com isso, e quando uma pessoa vai fazer um testamento, por exemplo, ele fala, depois que eu morrer, eu quero que fulano faça isso, que ciclano faça aquilo, que a minha mulher não case mais, que o meu filho não venda aquele bem que eu gosto tanto. A pessoa quer ter vontade depois de morto. Gente, morto não tem vontade. Ninguém obedece morto. Mas, quando nós nos apegamos a esse pão concreto, quando nós nos apegamos aos bens materiais, à vida material, e nos esquecemos daquilo que realmente importa, que é a nossa vida eterna, acontece esse tipo de coisa. Então, ou nós cremos na palavra de Deus, naquilo que procede da boca do Senhor, ou nós não cremos. Não tem meio termo. O alimento para suprir as necessidades naturais perece.
assim como a força da qual você obtém energia e logo se esgota e carece de renovação. Por esse motivo, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Seria tão bom se a gente por exemplo, se alimentasse uma vez por ano. O que vocês acham? Nós vamos almoçar uma vez por ano. Seria bom. Só uma vez por ano, não precisa mais. Ou uma vez por mês. Ou uma vez por semana. Ou uma vez por dia. Alguém consegue se alimentar somente uma vez por dia? Por que Deus fez com que a gente necessitasse de alimento constante, para renovar as nossas energias, para que a gente não se esquecesse dele? Quando nós nos alimentamos, a nossa lembrança tem que estar no Senhor. Quando nós nos alimentamos, nós temos que estar lembrando o que nós somos. Quem é você? Nós somos um sopro. Nós somos um pó, um barro levantado pelo sopro divino. Se tirar o sopro, acabou. E mesmo assim, nós ainda queremos ter algum tipo de poder, algum tipo de autoridade sobre as nossas vidas. Nós ainda queremos ter uma vontade acima da vontade do Pai. Ter uma vontade que prevaleça além da vontade do Pai. Esse é o problema da ação do pecado nas nossas vidas. Então, quando você for sair daqui nessa manhã de hoje, quando você sentar à mesa para o almoço, lembre-se que Deus te fez assim, para renovar a sua força física, para que você se lembrasse no espírito de quem é você e de quem é Jesus Cristo na sua vida. Essa é a motivação. No contexto do capítulo 6 de João, diante da multidão que veio ao seu encontro, e a despeito de dar a eles uma melhor compreensão sobre o Evangelho, Jesus se utiliza de uma metáfora. Tendo realizado no dia anterior o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e vendo que a multidão o seguiu para saciar a fome por pão que os manteria fisicamente por um tempo, fez uma comparação com a sua pessoa e proclamou em João 6,35: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Jesus é um alimento único. A salvação é de uma única vez. É um alimento que mata a fome uma única vez. E jamais teremos fome aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta de Cristo. Jesus é o pão da vida e todo aquele que dele se alimenta subsiste para a vida eterna. Em João 6, 26 e 27, assim Jesus diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aí ele vem com um verbo no imperativo: trabalhai. Ele está mandando: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Não devemos trabalhar pela comida que perece. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E no contexto desse texto da palavra, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Paulo está querendo dizer
que o arroz e o feijão, o alimento físico, o pão, vos serão acrescentados. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Se nós buscarmos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós somos alimentados tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque essa é a palavra de Deus e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. No Velho Testamento diz assim: eu jamais vi um justo, acho que é isso. Isso aí. Eu jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meus amados, ou nós cremos e tomamos posse da palavra de Deus, ou nós vamos viver neste mundo aqui cansados, fadigados, todos os dias, buscando aquilo que acaba, aquilo que perece. O conhecimento da verdade dito por Jesus na prática significa trabalhar com objetivos eternos que perduram e subsistem eternamente, e não pelas coisas que perecem. Quando a terra e seus produtos forem queimados, o pão da vida, que é Cristo, a sua graça e salvação, permanecerá para a vida eterna. Essa é a parte pela qual um espírito imortal deve buscar. Há muitas pessoas que vivem neste mundo aqui, cheio de filosofias, religião, de boas intenções, buscando conhecimento, mas o coração está vazio de Cristo. Tudo que é feito na base do esforço, na base do braço, não tem valor. Tudo que é material e que é conquistado à custa do nosso esforço, do nosso trabalho, vai ficar aqui. Nada disso vai ser levado para a eternidade. O que conta é a nossa experiência de fé. Em Tito 1, 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: olha, há muitos que têm a mente cheia, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Palavra dura, meus irmãos. Palavra dura. Como nós podemos viver neste mundo para a glória de Deus? Como nós podemos buscar os nossos interesses e dizer que os nossos interesses são para a glória de Deus? Não são. Não são. O meu interesse é contaminado pelo pecado, o teu interesse é contaminado pelo pecado, e eu não posso dizer que é para a glória de Deus. Quando eu posso dizer que é para a glória de Deus? Quando Ele mesmo, pela sua palavra, vem e me dá o seu governo, a sua direção, a sua revelação. Muitas vezes Deus manda você fazer uma coisa que você não está bem de acordo, que você acha que não, mas isso será? Esse será é de Satanás. Toda dúvida é de Satanás. Nós sabemos no nosso coração, pela revelação do Espírito, o que é certo e o que é errado. Ou não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Um criminoso, um bandido, um ladrão, um assassino, ele sabe que o que ele faz, o que ele fez, está certo ou está errado? Sabe. Eu sei quando eu estou errado. Eu sei quando eu estou pecando. Eu sei quando eu minto. Eu sei quando o que eu estou fazendo tem objetivo egoísta, meu. Eu sei disso. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vem e me alerta, me revela.
Muitas vezes eu não dou conta. Muitas vezes eu peco. Nós temos um Deus que é magnânimo. Nós temos um Deus que conhece essa nossa natureza. Nós temos um Deus que quer transformar as nossas vidas. Dia a dia Ele nos trata. Ele toca as nossas almas. Ele transforma as nossas mentes. Ele transforma o nosso comportamento. E tudo isso para a glória dele. Amém? Tudo aquilo que procede de Deus é o suprimento das nossas necessidades espirituais, que apoia, nutre e fortalece a alma. A palavra de Deus é para a alma o que a comida é para o corpo cansado e decadente. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o nosso Deus, que renova as nossas forças, de dentro para fora, que renova as nossas esperanças, que renova o nosso amor. A nossa plena e total convicção está na palavra que provém da boca de Deus. Em Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel, não depende de nós. Ele é poderoso, amoroso e gracioso. Ele deu o seu Filho para nos salvar. Ele deu o Espírito Santo para nos revelar o pecado, para dizer quem nós somos e para dizer o que devemos fazer para nos dar a direção em rumo à sua glória, rumo à eternidade. E esse texto de Filipenses 1:6 também foi usado numa exposição de Calvino. E eu transcrevi aqui. Sabemos que nossas almas são alimentadas pela doutrina do Evangelho, quando é eficaz em nós pelo poder do Espírito. E, portanto, como a fé é a vida da alma, tudo que nutre e promove a fé é comparado ao alimento que perdura para a vida eterna. Esse tipo de alimento é chamado de incorruptível e dura para a vida eterna, a fim de nos dar a certeza de que as nossas almas não são alimentadas apenas por um dia, mas são nutridas na expectativa de uma imortalidade abençoada. Esse alimento que é Jesus Cristo, que sacia a nossa sede, que vem acabar com a nossa fome, esse alimento é um alimento que não depende do pecado, não depende do meu comportamento, não depende de mérito. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que crer. Eu tenho que crer no Senhor Jesus. Eu tenho que tomar posse da minha morte, da minha ressurreição na cruz do Calvário. Eu tenho que crer que a minha velha natureza, que a minha natureza egoísta foi levada naquela cruz. Jesus me levou a morrer juntamente com Ele para me dar a sua vida aqui neste mundo. E é a vida de Cristo que me sustenta. É a palavra de Deus que me sustenta. É a palavra de Deus que mata a minha fome. É a palavra de Deus que sacia a minha sede. E o resto, Ele vai atender as minhas necessidades. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Jesus, após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fome de pão. Então o diabo o tentou, dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, de 1 a 4. Naquele momento, a palavra de Deus estava nutrindo Jesus em seu espírito e sustentando-o também no seu corpo e na sua alma. A palavra de Deus, ela não supre somente no espírito, mas ela nos sustenta da fome física também. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus era homem. Naquele momento ele estava aqui encarnado como homem, 100% homem, dependente do Pai. E veio a tentação. Nós vemos muita gente negociar valores, negociar caráter por conta de fome, por conta de necessidade. Aviltam a sua fé por conta de uma necessidade física ou de uma aspiração de bens materiais. Fogem daquilo que é verdade para ficar com a mentira, negociando o alimento. Jesus não fez dessa forma. Jesus respondeu à altura, mesmo tentado, mesmo com fome. A resposta de Jesus foi: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Da mesma maneira que Jesus, naquele instante, foi sustentado em tudo pela palavra, nós também podemos passar pelas mesmas experiências. Jesus, logo após ele ter respondido a Satanás, logo após ele ter vencido as tentações, o que Deus fez com ele? Lembram do texto? Os anjos vieram e serviram um banquete para Jesus. De onde vem o nosso alimento físico? Qual é a fonte do nosso alimento físico? Deus fala que Ele supre todas as nossas necessidades. Se nós colocarmos em dúvida o poder da palavra de Deus, nós vamos buscar suprir as nossas próprias necessidades nas fontes mundanas, nas mentiras de Satanás, nas nossas aspirações egoístas. Aí nós vamos buscar suprir necessidades que terão consequências eternas no futuro. Porque assim como a obediência tem consequência eterna, a desobediência também tem consequência de perdição eterna. Tiago 1, 21 e 22 diz assim: olha, gente, esse texto aqui ele vai responder uma pergunta, né? Qual é a pergunta que nós estamos querendo colocar aqui para os irmãos? Como que nós podemos ser sustentados assim como Jesus, né? De que forma nós podemos ser sustentados? E Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Despojando-vos. Despojo é tudo aquilo material que pertence ao morto. Eu era morto em delitos e pecados, agora pela fé em Cristo Jesus eu tenho vida e vida em abundância. Eu não quero mais nada que é do morto. Tudo que era do morto eu vou me despojar, eu vou me livrar, eu vou tirar. Eu não quero mais, porque agora eu tenho fé, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção no meu coração que eu não dependo mais disso aqui. Eu dependo da vida de Cristo em mim. E essa dependência faz com que eu vá viver neste mundo aqui, em total liberdade, em busca do conhecimento da verdade, em busca da intimidade com Cristo, em busca da comunhão com Deus e em busca da revelação do Espírito. Quando nós colocamos a nossa vida eterna em primeiro lugar,
quando nós buscamos os assuntos de interesses eternos nas nossas vidas, nós não precisamos nos preocupar com o pão de todo dia. Não precisamos nos preocupar com o almoço e o jantar e o café da manhã. Pois Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Além do conteúdo do ensino de Jesus, destacamos também aqui a autoridade de quem está ensinando sobre a salvação e a santidade. Quem é que está nos ensinando? É Jesus Cristo. Em João 6:27, diz assim: porque Deus o Pai o confirmou, o Filho do Homem, com o seu selo. Não temos dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus. Não temos dúvidas de que ele veio com o selo de Deus, e por isso nós cremos em toda a verdade que vem da boca de Deus. É o próprio autor e consumador da fé, Jesus, quem está nos lembrando da importância do alimento da alma e do espírito, o qual está acima da importância do alimento do corpo. É o próprio Filho de Deus quem atesta essa grande verdade, a quem o Pai conferiu autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que o Pai lhe dá. João 17:2. Perante quem todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, perante quem, em obediência ao Pai, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10. E perante quem e sobre quem ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3:22. Por isso não temos nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem toda a autoridade para nos ensinar, para levar pecados, para nos salvar e para santificar as nossas almas. Pela palavra de Deus que nós cremos e tomamos posse, pelo que procede da boca de Deus, a nossa vida há de ser transformada, a nossa vida há de ser mudada, a nossa fome há de ser saciada de todas as nossas necessidades. A esse respeito, Adam Clarke escreve: por essa expressão, nosso Senhor indica a comissão que, como Messias, ele recebeu do Pai, de ser profeta e sacerdote em um mundo ignorante e pecaminoso, como uma pessoa que deseja comunicar sua mente a outra pessoa à distância. Escreve uma carta, sela-a com seu próprio selo e a envia, direcionada para a pessoa para quem foi escrita. Quando eu li isso para os nossos irmãos do grupo lá, dos arautos da igreja, alguém disse assim: você vai ter que explicar o que é o selo na carta, porque tem muitos adolescentes que não sabem o que é isso. Uma carta selada, não se usa mais hoje em dia, né? Uma carta, ninguém mais escreve uma carta. Ninguém mais manda uma carta pelo correio. Mas o selo é a comprovação de que há uma origem verdadeira. A palavra de Deus é o selo para a nossa fé. A palavra de Deus é a fonte para a qual nós devemos crer e levar a nossa fé. É esse mesmo Filho, confirmado e selado por Deus, que encarnado veio a ser o nosso verdadeiro alimento, como ele mesmo diz, em João 6, 54 a 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só a garantia da palavra de Deus. Permanecer em Cristo, submisso, dependente, suprido de todas
as nossas necessidades, inclusive da fome. Por meio da fé, Cristo também é o alimento que salva o mendigo, enquanto morto em delitos e pecados, dando-lhe a verdadeira vida que importa, a sua vida. Efésios 2, 4 e 5 está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Jesus Cristo, Ele é a palavra encarnada, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra encarnada que procede da boca de Deus, que salva e que santifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Quando nós morremos, a nossa carne volta para o pó. Mas o Espírito que tem vida, esse vai por toda a eternidade. Por isso, a gente tem que entender e compreender onde estão os nossos olhos, o que nós estamos buscando todos os dias, quais os interesses que nós estamos buscando, para onde nós estamos olhando. Contudo, João diz assim, as palavras em João 6, 63 e 64, o Espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Numa espécie de constatação com um propósito específico de demonstrar à multidão qual era o verdadeiro problema a ser atacado, a falta de fé do povo, Jesus conclui o assunto dizendo em João 6, 36 e 37, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Lembram que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, no dia seguinte o povo foi atrás de Jesus. E Jesus então disse, vocês vieram até mim, não porque vocês viram um milagre, vocês vieram até mim porque vocês tiveram a sua fome saciada de pão e de peixe. O motivo está errado. O motivo está errado. Lembram lá no deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, no meio do deserto, de repente o povo se esqueceu completamente dos sinais, de todos os sinais que Deus fez, abriu o mar, deu o maná todos os dias, caía do céu o maná todos os dias. Deus fez inúmeros milagres, água, quando eles tinham sede, saía da rocha, carne inclusive, quando eles pediram carne, Deus deu carne para eles no meio do deserto. Tudo isso eles esqueceram. E nós não somos diferentes. Por isso Jesus diz, olha, vocês vieram atrás de mim, não porque vocês viram um milagre, porque vocês queriam algo maior, algo sobrenatural, mas porque vocês querem matar a fome. E essa fome que vocês têm de pão e de peixe, ela é todo dia, toda hora. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dar um alimento, eu vou dar um pão para vocês, que vai ser uma vez só. Vocês nunca mais terão fome. Nunca mais terão fome. Então, o que aconteceu aí quando o povo caiu em si, né? Nós estamos diante de um Deus. Nós estamos diante de um homem que faz milagres, diante de um homem que cura, diante de um homem que tem o selo de Deus, que tem toda a autoridade para
que o mundo inteiro se coloque de joelho diante dele, que toda língua confesse que ele é o Filho de Deus. Quando nós ganhamos essa dimensão de quem é Jesus na nossa vida, que ele é o pão que mata a nossa fome, que ele é a verdadeira justiça, que Jesus Cristo é aquilo que nós buscamos todos os dias, mas não olhando para ele, olhando para as coisas do mundo, e aí nós não encontramos, porque somente em Cristo há a esperança, somente em Cristo há a vida eterna. Mas muitas vezes nós queremos ficar olhando para as coisas aqui, do aqui e agora, do prazer momentâneo, do saciar momentâneo, que daqui a pouco vai ter de novo. Mas ele vem e diz assim: olha gente, não só de pão, vocês não fiquem olhando para esse pão, para esse peixe, mas olhem para mim, eu sou o pão da vida, eu é que vou dar vida para vocês, eu que vou dar salvação e santidade na vida de vocês. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós para ser o nosso alimento do Espírito. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo é o pão que salva e que santifica. E assim, meus amados, compartilhando com vocês essa palavra, eu quero dizer que o meu desejo, a minha oração, é que os nossos olhos não fiquem presos somente no pão que perece, mas no pão que é eterno, que dura por toda a eternidade. É o pão que não se acaba. É o pão que sacia não só a nossa fome de pão, de alimento físico, mas principalmente sacia a nossa fome do pão que é eterno e que nos dá a garantia de que nós vamos ter uma vida, e vida depois da morte. Ganhamos essa vida através da vida de Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor nosso Deus esteja olhando para cada um de nós. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela palavra revelada. Te agradecemos pela vida de Cristo em nós. E pedimos, Pai, para que o Senhor venha sobre aqueles que ainda não têm essa experiência, aqueles que ainda não creem, ou alguém da nossa família, dos nossos amigos que ainda não creem. Tem misericórdia, Pai, e vem revelar Cristo na vida dessas pessoas. Vem fazer com que nós tenhamos a nossa alegria renovada todos os dias, pela fé em Cristo Jesus, pelo Teu amor, pela revelação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.